Gravação. Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa, que hoje tem o tema Como promover a unidade mundial. É uma pergunta que tem várias nuances que eu quero tratar com vocês hoje, e nós vamos poder, ao final dessa nossa discussão, abrirmos para perguntas, comentários. Então, eu peço que guardem suas perguntas e comentários para o fim, e aí a gente agora, primeiro, eu faço essa apresentação para que a gente possa, então, abrir o debate. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, quando a gente fala em unidade mundial, é necessário unidade mundial? Por que nós precisamos de um mundo unido? Nós podemos viver muito bem nos nossos países, cada um cuidando dos seus interesses, digamos, minimamente nos entendendo, mas se estivermos unidos como países, está tudo muito bem, né? Não há nenhuma razão que a gente se preocupe com uma unidade planetária, né? Mas a gente pode ver que essa unidade mundial ela é necessária porque nós estamos chegando, hoje em dia, a situações extremas onde, se não houver um acordo mundial, um acordo de entendimento entre todos os seres humanos, toda a humanidade que habita esse planeta e as nações onde eles habitam, se não houver um entendimento comum, nós não temos outro destino senão a total destruição do projeto humano. Porque vejamos o que está acontecendo com o clima. A questão das mudanças climáticas, por exemplo. Por que elas estão acontecendo? Porque alguns países acham que têm todo o direito de ter o seu desenvolvimento da forma que acharem melhor, né? E que, com isso, então, eles podem ferir certos limites, né, de produção de monóxido de carbono, e eles acham que vão prejudicar somente a sua atmosfera, não vão prejudicar a atmosfera dos outros. Mas o planeta não conhece essas fronteiras. O planeta diz, olha, se você começa a esquentar de um lado, eu vou começar a reagir de outro. Vocês viram hoje, nas notícias, né, que nos últimos 50 anos, os fenômenos climáticos desastrosos aumentaram em 5 vezes. Ou seja, em 50 anos nós temos desastres climáticos 5 vezes maiores do que 5 anos atrás. E isso acaba sendo uma situação caótica, porque a situação é muito parecida, por mais caricata que seja, e eu vou realmente apresentar uma caricatura aqui para vocês, é como se nós estivéssemos num barco em que uma pessoa sentada na proa ou na popa do barco pega uma furadeira manual daquelas antigas e vai fazendo um buraco onde ela está sentada. Todo mundo do barco começa a gritar e dizer, você está furando o piso do barco e nós vamos todos afundar. E ele diz, não, eu só estou fazendo furo do meu lado. Vocês se preocupem com o seu. Então, o fenômeno climático é um dos elementos que nos diz, na forma que nos encontramos, não tem como. O outro problema que está aparecendo no planeta e que demanda uma união, uma unidade maior de todo o planeta, é o fenômeno dos extremos de riqueza e pobreza. Os seres humanos não conhecem fronteira, porque quando a fome bate, as pessoas começam a migrar. O fenômeno migratório que está acontecendo, seja resultante de questões climáticas, seja resultante de situações que aparecem a partir de desequilíbrios econômicos, sejam questões que aparecem a partir de injustiças sociais e de graves violações de direitos humanos ou a guerra, as pessoas vão migrando. E elas vão migrando cada vez mais, e o desequilíbrio vai acontecendo de uma forma grotesca, porque é patente que nós estamos vivendo um mundo de total desequilíbrio. E a pergunta é, por que nós aceitamos que isso seja assim na sociedade humana, se outras dimensões da nossa existência nos mostram que nós agimos de forma contrária? Por exemplo, vejam o corpo humano.
O corpo humano, e isso é um ensinamento que Bahá'u'lláh trouxe, o profeta fundador da fé Bahá'í, há cerca de 200 anos atrás, no século XIX, em que ele dizia que nós deveríamos ver a humanidade como corpo humano. E esse corpo humano, ele se preocupa em manter a sua homeostase, ou seja, o equilíbrio total, essas não eram as palavras que Bahá'u'lláh usou, eu estou parafraseando, em que, se esse equilíbrio não for encontrado, o corpo todo sofre. Ou seja, não há órgão prioritário, não há órgão que seja primaz, que venha inicialmente, não há uma supremacia de órgãos sobre os outros e não há supremacia nem de células sobre outras. Ou seja, todas as células têm que ser bem nutridas para que o corpo inteiro esteja bem. Agora, é estranho que nós, seres humanos, reconhecemos que nosso corpo é dessa forma e buscamos manter a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo, de uma forma total. No entanto, socialmente, nós agimos ao contrário. E nós estamos sendo iguais àquele sujeito que faz o furo no piso do barco, nós somos aquele que acha que só está contaminando a sua atmosfera, e daí nós estamos chegando a uma situação limite em que a unidade se torna agora necessária. Ela impera, ela é um imperativo. Vejam, se não fosse a unidade, ou mecanismos mínimos de união planetária, nós não estaríamos agora falando pela internet com essa live que eu estou tendo, ela não poderia ser gravada como será, não poderia ser divulgada como será depois, porque nós não teríamos um entendimento de protocolo de comunicação. Então, esse tal do IP, que é o número que dá o protocolo do nosso computador, do nosso iPad, do nosso celular, o tal do IP, o Internet Protocol, esse protocolo é necessário e ele foi criado porque os países, quando começaram a inventar a internet, cada um tinha o seu protocolo. Eu me lembro quando eu usei a internet pela primeira vez, de forma comercial, profissional, foi em 1987. E as redes não falavam entre si. Você entrava numa rede para conversar entre um grupo de pessoas que estavam naquela rede, porque não existia um protocolo que permitisse que eu conversasse com uma outra rede ou alguém tivesse pendurado em outro lugar, como na Europa ou nos Estados Unidos. Eram os famosos BBS. Quem for mais antigo vai lembrar disso. Bom, o que aconteceu? Foi imperativo determinar um protocolo para que o mundo inteiro pudesse conversar ao mesmo tempo. E qualquer pessoa de qualquer lugar possa entrar nessa live e poder ouvir o que a gente está falando, e interagir, conversar. A situação é a mesma como eram os trens antigamente na Europa. A bitola dos trilhos não era a mesma entre diferentes países. Então, você saía de trem da França para ir para a Alemanha, quando chegava na fronteira, você descia do trem e pegava um outro trem, porque a bitola do trem da França era uma e a bitola do trem, a distância entre os trilhos, né, da Alemanha era diferente e o trem não passava, ele ia descarrilhar. A internet seria a mesma coisa, telefone seria a mesma coisa. Então, nós buscamos certos protocolos de entendimento internacionais que atendem a certas dimensões de união planetária. Mas outras dimensões de união planetária nós não estamos atendendo. Então, é imperativo que nós tenhamos a união do planeta. Não por um apelo emocional, de que seria muito lindo que todos os seres humanos se entendessem, nós vamos chegar a isso, mas não é por um apelo emocional, mas sim por uma necessidade agora premente. Só que Bahá'u'lláh, ele, um profeta persa do século XIX, na antiga Pérsia, atual Irã, ele profetizava e dizia, olha, vai chegar um momento que vocês vão precisar se entender, entendam-se agora, porque entenderem-se mais adiante vai prejudicar o processo do entendimento. E a humanidade não ouviu esse apelo. Ou seja, hoje, nós nos entendermos em termos de nações está ficando cada vez mais difícil. Vejam os conflitos nacionais ou entre nações que estão acontecendo.
Por que eles vão ficando cada vez piores? As tensões estão voltando. O que nós achávamos que tinha terminado com o fim da Guerra Fria e que finalmente os países se entenderiam, nós constatamos que essa união ela foi muito frágil, foi um entendimento muito frágil. E hoje as tensões, de novo, estão em nova escalada. Ou seja, é necessário fazer alguma coisa para que isso mude, porque senão a nossa segurança planetária se encontra em xeque. Bom, então temos que agir como corpo humano. Temos que ver que nós temos a necessidade dessa segurança entre todas as células, para que o bem-estar de uma célula seja a preocupação de todas as demais células do corpo e cada célula preocupada com o bem-estar do todo. Ou seja, nós, como seres humanos, temos que encontrar agora meios para podermos avançar nesse caminho. Por quê? Porque senão o corpo não consegue alcançar o melhor da sua força e da sua capacidade, e cada célula e cada órgão também não pode fazer. Então, hoje nós vivemos uma humanidade, agora que fizemos esse paralelo, onde seres humanos não conseguem dar o melhor de si porque nós somos desunidos. Veem como esse paralelo do corpo ele se aplica perfeitamente à situação da sociedade humana, planetária como um todo? Ou seja, dadas essas disparidades, dadas essas diferenças, dado esse total desencontro entre as nações do planeta Terra, o que nós temos hoje? Bilhões de pessoas que não conseguem alcançar aquilo que seria o seu potencial. Sim, porque se eu me encontro em situação de pobreza, se eu me encontro em situação de ameaça, e outros se encontram em situação de riqueza, em situação de tranquilidade, esses últimos vão alcançar o seu potencial, enquanto que o resto não consegue alcançar seu potencial. Se nós olharmos internamente o nosso país, nós vivemos exatamente isso, dois mundos. Uma parte do país extremamente desenvolvida, extremamente industrializada, onde os avanços na educação, na saúde, elas existem, são patentes, e outra parte do país que fica míngua. Se nós olharmos as grandes cidades, nós temos de novo dois países. Nós temos um grupo da população que consegue acesso a bens e serviços de qualidade e outro grupo que não consegue isso. Com a situação da Covid, isso ficou patente. Dos quase 600 mil mortos, das 600 mil vidas perdidas para a Covid, a grande maioria são de pessoas sem recursos financeiros, sem recursos educacionais, sem acesso a sistemas de saúde, porque os sistemas de saúde públicos não estavam dando conta. Então, é essa injustiça que a desunião está provocando. Então, tá bem claro o quadro, né? Está bem clara a necessidade da união, está bem claro que algo precisa ser feito. Muito bem. Precisamos, então, ter consciência, né? O próximo passo é termos consciência de que nós constituímos, sim, uma única humanidade. A ciência já tem demonstrado, né, muito claramente, né, que nós constituímos uma única raça humana. Não existe esse conceito de raças no plural para os seres humanos, somente existe uma raça humana com diferentes características, cores de pele, cabelo, olhos, cor dos olhos e tudo isso. Se constituímos uma única raça humana, né, nós precisamos, então, aumentar essa nossa consciência de que constituímos uma única família humana. E esse não é um apelo, de novo, digamos, da dimensão da espiritualidade ou da dimensão da religiosidade, é um apelo que vem do próprio conjunto político de países. São as Nações Unidas que, em 1945, e depois reitera em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que nós constituímos uma única família humana. Vejam, já desde 1948, já se falava disso.
Então, o que é que precisa ser feito? Construir a unidade. Só que essa unidade não está conseguindo ser construída, porque aí vem a segunda pergunta. O que tem impedido a gente de construir a unidade? Quais são os fatores que impedem que o mundo seja unido de fato? O primeiro fator que está impedindo hoje que isso aconteça chama-se individualismo baseado numa cultura hedonista de busca de prazer, cada um quer o seu prazer individual, né? Dos pequenos grupos, talvez, mas é individual. E o individualismo, na busca desse hedonismo, na busca desse prazer, que se encontra fundamentado numa cultura consumista materialista. Ou seja, ninguém quer abrir mão daquilo que alcançou. E, em português bem claro, está pouco se lixando para quem não alcançou. Ou seja, essa busca da satisfação material é o que está nos impedindo de nos tornarmos um mundo unido. Porque o que acontece, a gente tinha falado logo no início, né? A questão do desequilíbrio ambiental, ele nasce de onde? De uma busca desenfreada de produção de bens para consumo. Ou seja, nós vivemos hoje praticamente uma cultura de escravidão à necessidade da reposição de bens materiais. Porque as coisas, são feitas para quebrar e para acabar, né? Elas têm uma vida útil curta, elas têm um obsoletismo programado, é programado que as coisas vão ficar obsoletas. O seu celular deixa de funcionar porque ele foi programado para ficar obsoleto, porque quando o WhatsApp vai para a sua versão 9.5.3, ele já não funciona mais no celular antigo. E você é obrigado a descartar o seu celular. O seu YouTube não rola mais, você não consegue mais receber e-mails, porque foi tudo programado para ficar cada vez mais complexizando o que o software é capaz de oferecer para você, para exatamente o hardware, né, o que é o aparelho, ele fique obsoleto. A sua máquina de lavar, ela é feita para ficar obsoleta e quebrar em pouco tempo. O ferro de passar, a mesma coisa, tudo, a televisão. E você vai indo depois por outros caminhos, que é o obsoletismo do desejo. Aquilo que você deseja fica obsoleto e você tem um novo desejo. Então, a televisão tem que ter não mais do que 30 polegadas, tem que passar para 40, de 40 a 50, para 70, e você vai jogar fora a televisão anterior. E isso tudo é consumir energia do planeta, é consumir o oxigênio do planeta, é poluir a atmosfera, é aumentar a temperatura, porque você quer. Nós temos que nos dar conta disso. Eu tenho que trocar o carro a cada 3 anos porque ele está ficando obsoleto, porque ele vai quebrar, porque vai ficar cara a manutenção. E por que a manutenção é cara? Porque o obsoletismo foi programado. Então, nós vivemos esse mundo das satisfações. Enquanto vivemos esse mundo da satisfação, essa é a maior barreira à unidade planetária. Porque uns vão querer continuar consumindo tanto que consomem, e o nosso problema aqui não é um problema de escassez, o planeta não tem um problema de escassez, minhas amigas, meus amigos, o planeta tem um problema de má distribuição da riqueza. E eu não estou disposto a abrir mão das conquistas que eu tenho para que outros deixem de morrer por fome e inanição. Enquanto esse desequilíbrio vai sendo retroalimentado, a situação vai ficando cada vez pior. Por outro lado, a humanidade criou uma série de, digamos, crenças e fés de fé, né, substitutas. A pessoa realizada é aquela que tem dinheiro, a pessoa realizada é aquela que vence na vida, a pessoa realizada é aquela que tem casa, micro-ondas, carro na garagem, tudo baseado em bens materiais. E aí falta investimento em cima da dimensão espiritual do ser humano.
Estranhamente, no sistema educacional nosso, nós não conseguimos falar sobre valores. Vejam como é mais importante estudar matemática, física, química, biologia, história, etc., 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 numa dimensão somente conteudista, onde eu não consigo, ao longo dos 12 anos de escola entre o primeiro grau, o ciclo básico, depois o ensino médio, e ainda pega depois mais 5, 7 anos de universidade, e tudo que eu aprendo é simplesmente a tecnicalidade daquilo que eu faço, e não a ética e a moral daquilo que eu faço, e não uma introspecção para dentro de mim. Então, eu não invisto na minha espiritualidade. Parece que a espiritualidade é uma coisa de igreja. Você trata isso lá na congregação religiosa que você quiser. E isso é fruto desse cartesianismo que a gente vive, de separar, né, o que é o espiritual do material. E, claro, o material ele tem um apelo forte porque ele doutrina muito rapidamente. E parece que a religião e a espiritualidade têm que ser coisas para um determinado aspecto só da sua vida, um momento só da sua vida. E aí o material também, o que ele faz? Ele desqualifica o espiritual. Então, ele busca fazer chacota do que é o espiritual, do que é a religiosidade. Eu não estou falando aqui do fanatismo religioso, tá? Que ele é um fato. Eu estou falando de fazer da religião algo acessório, algo que não tem grande importância. E por agirmos assim, nós retroalimentamos outras dimensões que nos impedem de alcançarmos a unidade. Por exemplo, a desigualdade de gênero. Acreditarmos que a mulher é inferior ao homem. Isso é uma crença que se encontra enraizada na alma, na mente, no coração de bilhões e bilhões de pessoas. Então, enquanto nós tivermos esse pensamento da inferioridade da mulher e esse desequilíbrio entre oportunidades e responsabilidades perante a sociedade planetária entre homens e mulheres, nós não vamos encontrar unidade, porque metade da população está sendo desqualificada, está sendo deixada de lado. Por quê? Por um pensamento que não consegue perceber que por trás de dois seres humanos, um homem e uma mulher, existe uma alma que não conhece gênero. A alma não tem gênero. A alma não é homem, não é mulher, não é nada. A alma é alma. Só que a gente não consegue perceber isso enquanto planeta como um todo. Alguns de nós, certamente todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, dizem, não, mas claro, absurdo, homens e mulheres são iguais, não tem por que ter diferença. Mas e aqueles que não conseguem perceber e acreditar nisso? O outro elemento, que era aquela disparidade entre ricos e pobres, né, eu coloco também como uma barreira, que ela nasce a partir de uma disfunção espiritual nossa, de uma disfunção da alma, de não percebermos que nós temos que ter empatia para com todos. Nós vemos uma pessoa caída no chão na rua, a gente atravessa a rua para evitar o problema. Essa é a nossa praxis, né? O outro elemento é o racismo, que nasce também de uma disfunção espiritual nossa, de olharmos a cor da pele como um elemento desqualificante do outro. Ou a origem nacional, também, vejam, todo esse conjunto de gênero, raça, classe social, nacionalidade, tudo isso faz parte de uma disfunção da nossa espiritualidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos reencontrarmos espiritualmente, né? Se esses são os fatores que impedem, aí a pergunta fica sendo, quais são os instrumentos ao nosso dispor para que possamos, então, efetivamente promover a unidade? Um dos ensinamentos que Bahá'u'lláh trouxe é de que a unidade tem um poder tão grande que é capaz de iluminar todo o planeta. Nós precisamos acessar esse poder. E nós só conseguiremos acessar esse poder se nós, trago aqui uma figura de linguagem que ele utiliza, é polirmos o espelho do nosso coração. Nós temos que tirar do nosso coração toda aquela poeira
que é a poeira do preconceito, a poeira do individualismo, a poeira do materialismo, a poeira do consumismo, todos esses elementos que turvam a capacidade do nosso coração de poder brilhar e daí então iluminar todo o planeta, nós precisamos voltar para nós mesmos, para nós mesmos. Essa volta ela é imperativa. Parece estranho, né? Eu quero a união do planeta e digo primeiro os indivíduos têm que se transformar. Claro, porque eu não sou capaz de ter uma sociedade áurea, uma sociedade de ouro, composta por seres humanos de chumbo. Não adianta quanto mais melhor eu for capaz de organizar a posição desses seres humanos, não vai se tornar um grupo áureo. Não é a posição e a disposição que vai resolver, é a transformação do chumbo em ouro. Então, nosso dever agora, eu diria, o que é o nosso papel? Vocês podem pensar, bom, falar em unidade planetária, isso é coisa dos governantes, isso é coisa das Nações Unidas, eles não vão conseguir fazer nada se nós que estamos hoje aqui ouvindo essa conversa não pararmos para polir o nosso coração, para tirarmos a poeira do preconceito, do distanciamento de almas, né? O distanciamento social na pandemia é fundamental. Mas desse distanciamento, desse estranhamento com outros seres humanos e buscarmos a aproximação com quem quer que seja e abrirmos nosso coração, deixarmos de lado as nossas ideias pré-concebidas, né? É esse a essência do que eu queria passar para vocês hoje. Queremos a unidade mundial, temos que começar com a nossa transformação. Agora, como realizar essa transformação interior? Aí a gente tem várias outras oportunidades de podermos discutir isso. Muito obrigado.